E nesse vídeo nós vamos ver mais duas propriedades que a gente faz muito uso no nosso dia a dia, que é a propriedade de margem e a padding. Eu estou com o meu projeto aberto aqui e no navegador e a gente vai dar uma olhadinha no que mudou aqui. Eu continuo com as mesmas divs aqui, as mesmas classes. O que eu fiz foi só adicionar um texto aqui dentro, né, um parágrafo, para a gente dar uma olhadinha, conseguir entender melhor o que está acontecendo. Aqui no CSS, eu só fiz isso aqui na nossa tag P, para ela destacar um pouco melhor, ficar mais fácil da gente analisar o que está acontecendo. Na div, eu passei um valor padrão para as duas e um cinza bem fraquinho de fundo, só para destacar um pouco. E aí aqui eu só passei uma borda para cada uma das divs. E agora a gente consegue ver melhor sobre essas duas propriedades. Bom, a gente pode começar falando aqui da propriedade padding, que seria um espaçamento dentro do elemento. As duas tratam de espaçamentos, né? A margem é um espaçamento exterior, o espaçamento que a gente quer dar por fora, por volta do elemento, e a padding vai ser um espaçamento aqui dentro da nossa div. Então, para a gente ver isso melhor, vamos aplicar aqui um espaçamento de 20 pixels dentro da div red. Se a gente salvar e vir aqui ver, você vai notar que ele deu um espaçamento aqui e ele aplicou isso para todos os lados dessa div. A gente consegue ver melhor se a gente selecionar aqui, ó, a div com a classe red e vir aqui, ó, nesse estilo de visualização aqui que o Google Chrome disponibiliza para a gente consegue vir aqui, ó, vendo o margem, a borda. Você pode ver que ele vai destacando aqui no elemento, margem, a borda, o padding. Ele tem um valor aqui, ó, de 20 e um valor de 5 para a borda, que é o que a gente definiu lá. Se eu quebrar aqui, você vai ver que ele vai retirar os 20 pixels. A gente consegue fazer essa modificação só para testes aqui no que está rodando nesse momento, mas isso que a gente retira aqui pelo navegador não vai ser aplicado no documento original, certo? Não se preocupe com isso. Mas se a gente ver, a gente aplicou 20 pixels em cada um dos lados da nossa div, certo? E ele até destaca ali, né, com verde. Então, a gente tem algumas outras formas de aplicar o padding. Se a gente passa apenas um valor, ele vai replicar para cada lado, no topo, na direita, embaixo e na esquerda. Mas a gente pode passar dois valores ou quatro valores. Se a gente passar dois valores, ele vai funcionar da seguinte forma aqui. Eu vou passar 0 aqui e 100 no segundo valor. Você vai ver que ele vai dar um espaçamento gigantão aqui e nada aqui. Você pode ver desse exemplo aqui. Então ele deu um espaçamento aqui na esquerda, aqui na direita e até um tracinho, né, sem nada aqui no topo e embaixo. Então, se a gente passar dois valores, o primeiro é referente é, ao sentido vertical e o segundo é no sentido horizontal. Se a gente mudar, inverter, ele vai dar no sentido vertical, seja em cima e embaixo aqui 100 e dos lados aqui você vai ver que ele vai estar zeradinho. Mas se a gente passar, deixa eu adicionar aqui mais dois, se a gente passar quatro valores, ele vai ser da seguinte forma. Você vai ver que ele tem 100 no topo e nenhum em todos os lados. O segundo valor vai ser da direita, o outro aqui embaixo e o último vai ser o left, né, o da esquerda aqui. Então, se a gente mudar isso, só para a gente ver bem certinho o que está acontecendo, você vai ver que aqui na direita ele marcou 100 e o resto está zeradinho, né? Então, eu vou colocar qualquer valor aqui, 20, 30 e 50. Você vai ver que ele vai ter 20, 100, 30 e 50. E é basicamente assim que a gente dá um espaçamento interior nos nossos elementos. É, Eu vou aplicar o padding aqui. E aqui nessa div a gente vai aplicar o margin, que funciona da mesma maneira. A única diferença é que o espaçamento do margin não é dentro do elemento, e sim fora do elemento. Você vai ver que, deixa eu até selecionar essa div aqui.
Você vai ver que o padding dela está todo zeradinho, né? Só com tracinho. Mas aqui por fora, o nosso margem está com 20 em todos os lados. E ele vai funcionar da mesma maneira. Se eu copiar todo esse cara aqui, ele vai ter o mesmo funcionamento. Opa, deixa eu pular aqui. Você vai ver que ele vai aplicar um margem de 20 em cima, 100 na direita, 30 embaixo e 50 na esquerda. Então o sentido sempre vai ser o mesmo. O que vai inverter é isso, se o espaçamento é dentro do elemento ou fora do elemento. E aí dessa forma aqui a gente consegue criar espaçamentos, né? Afastar elementos, quero dar uma margem apenas no topo, apenas embaixo, em cima. Essa aqui seria a forma, digamos assim, curta de escrever. Mas aí a gente tem, deixa eu até comentar esse cara aqui para ele não aplicar, você vai ver que ele vai voltar aqui. Mas aí a gente tem a forma separada, apenas no topo eu quero dar uma margem. Então a gente vai ter aqui a propriedade margem top. Margem tracinho top eu quero dar 40 pixels. Ele vai aplicar apenas no topo e nos restos vai deixar tudo zeradinho. Isso aqui serve para tudo, seja margem right, eu quero aplicar 20, margem left, eu quero aplicar 30 e margem bottom, eu quero aplicar 25. Ele vai marcar aqui para mim 40, 20, 25 e 30. E para o padding, a gente também tem essa separação de aplicar apenas um aqui. 20. Você vai ver que ele vai marcar aqui. Se a gente vir na red, ele vai marcar no padding aqui 20 no topo. A gente pode comentar esse cara aqui para ver melhor. E ele vai marcar apenas 20 aqui no topo do nosso elemento, certo? Ficou verdinho ali. Então, é essa forma que a gente tem de aplicar essas duas propriedades. Seja uma sintaxe mais curta, né? Com apenas um valor, dois valores ou os quatro valores definidos. Ou você também tem essa opção aqui separada, né? De aplicar apenas no topo, na direita, na esquerda ou embaixo. Mas tudo vai resultar na mesma coisa, né? Margem, espaçamento exterior e padding, espaçamento interior. Bora para a próxima aula.